Bora lá, torcedor do Verdão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora ver aqui um pouco das últimas novidades do Palmeiras. Palmeiras que infelizmente perdeu ontem para o Mirassol, colocou fogo na disputa aí pelo título. Vocês acham que o Palmeiras ainda vai ser campeão desse brasileiro? Comenta aqui abaixo. Bora ver também informações aí sobre reforço pontual para o Palmeiras. Que história é essa? Bora ver tudo aqui nesse vídeo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. E agora a gente vai falar dele, o terror do interior. Amassou o Palmeiras e venceu. Vamos ver como é que foi com o Pedro Rocha. Hoje é o jogo mais importante da história do Mirassol. Hoje é porque é o nosso centenário, né, cara? A gente que tem que fechar hoje com chave de ouro. No dia do seu centenário, o aniversariante tinha excelentes motivos para comemorar. E olha que eu nem tô falando ainda do que aconteceu mais tarde por ali. Quantos jogos o Mirassol perdeu jogando em casa nesse brasileiro? Nananina, nenhum. Essa aqui é a rua que dá acesso ao estádio. Muita gente já, ainda falta 2 horas para o jogo começar. E é difícil você entender o que é a torcida do Palmeiras, o que é a torcida do Mirassol, porque tá todo mundo junto, tudo misturado. Às vezes, o mesmo torcedor veste as duas camisas. Você é Palmeiras, mas é Mirassol também. Com certeza, com certeza. Se o Flamengo perder, eu vou torcer pro Mirassol. Ah, tudo depende do Flamengo. Se o Flamengo ganhar, eu vou torcer pro Palmeiras, mas bem em silêncio, eu sou de coração. Vai ser cobrado, hein? Numa reta final de campeonato brasileiro, em partidas que valem tanto, jogar com esse clima leve, sem tanta pressão, pode fazer toda a diferença. É uma equipa que o objetivo principal já está conseguido há muito tempo. E agora, como eu te disse, joga leva. O Palmeiras entrou em campo sabendo que o Flamengo tinha encostado na liderança. E a pressão ficou ainda maior quando no primeiro chute a gol, o Mirassol abriu o placar. Gabriel fez 1-0. Mas o líder do Campeonato Brasileiro tem um protagonista com soluções acrobáticas. Tenta de cabeça pro jogador de bicicleta. Vitor Roque, meu amigo, que golaço de bicicleta. Vitor Roque. O Tigrinho agora é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. 16 gols marcados e contando. Agora, peraí, uma pausa rápida nessa imagem antes da bola entrar em campo, porque esse camisa 6 é o Reinaldo. Você provavelmente já o conhece. Jogou no São Paulo muito tempo, Grêmio, Chapecoense. Sabe quem é, né? Estão lembrados? Então, é que esse Reinaldo, vestindo amarelo do Mirassol, esse Reinaldo tá diferente. Vocês viram, um dos melhores jogadores do Mirassol foi dispensado do São Paulo, foi dispensado do Grêmio e joga aqui com a camisa não pesa, soltinho, né? Parece um jovem de 23 anos. Levinha mesmo ficou a bola que ele jogou na cobrança de lateral no meio da área palmeirense, pro João Vitor fazer 2-1. Se eu pego nos nossos 2 golos que sofremos e vou analisá-los, vou encontrar coisas que não gosto e que não podemos e muito fáceis de perceber que como equipa temos que fazer muito melhor nesses 2 lances específicos dos golos que sofremos. O Palmeiras de Abel Ferreira também tem outros problemas. O time só venceu 1 dos 10 jogos contra adversários da parte de cima da tabela no Brasileirão. Números que incomodam, Abel? O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me. O que eu tenho que dizer é dar os parabéns ao Mirassol. Hoje foi muito melhor que o Palmeiras. Arnaldo, o negócio é o seguinte, a partir de agora o Palmeiras tem o Santos na próxima rodada. Daqui a pouco a gente vai falar do Santos, do Neymar e tudo mais, que até que não está jogando tão mal, mas perdeu ontem de novo. Mas nesse jogo contra o Santos, o Palmeiras não vai ter os convocados da data FIFA, que são muitos, né? Gustavo Gomes, Sousa, Vitor Roque, Piquerez, tem os uruguais que vão ser oficializados hoje. Sim, e não terá também o Andreas Pereira, ou seja, vai para esse jogo aí. E possivelmente não terá o Alan, que vai ser julgado o efeito suspensivo dele hoje. Julgado o efeito suspensivo do Alan, ou seja, o Palmeiras vai enroscado para esse jogo aí. Deu uma complicada, hein? Bom, isso tudo já estava na conta, né? A partida contra o Santos mutilado por desfalques. É bem curioso, Tironi, porque as 2 rodadas, agora referendando ou trajando a sua enquete precipitada da semana passada, as 2 rodadas, essa que passou e a da data FIFA, favoreciam, na minha visão, o Flamengo.
e eram mais hostis ao Palmeiras. Então a possibilidade do Flamengo recuperar a liderança é bastante grande. Já era, e depois esse final de semana, mais ainda, né? O Flamengo ganha o jogo do Santos, depois a gente vai analisar todos os pormenores, e o Palmeiras perde em Mirassol. E agora o Flamengo visita o Sport, também com desfalques o Flamengo, mas visita o Sport na Arena Pernambuco, rebaixado, e o Palmeiras joga o Santos jogando tudo na Vila Belmiro. Então é bem provável que a gente chegue aqui na segunda-feira e o Flamengo seja o líder do Campeonato Brasileiro. E aí faltando poucas rodadas. E aí eu vou voltar à questão do Palmeiras com o G6, porque o Palmeiras se tornou o maior especialista nas mãos do Abel no Campeonato de Pontos Corridos e quase sempre conseguiu ser campeão sem precisar ganhar confrontos diretos. O ano passado não foi assim. O ano passado ele estava emparelhado não com o Flamengo, com o Botafogo, perdeu o confronto direto com o Botafogo, vice-campeão. Então quando você tem um adversário muito forte, como é o caso do Flamengo, como era o caso do Botafogo, você precisa ganhar confronto direto também. Senão você não ganha o campeonato. Porque o que vai acontecer nessa hipótese banal, o Palmeiras empatar na Vila e o Flamengo ganhar no Recife, vão faltar poucas rodadas, não tem mais G6, mas o Flamengo só vai depender dele. Certo? Aí seria o líder faltando poucas rodadas. Então essa é uma questão, porque o Palmeiras não digo que seja enigmático, o Palmeiras do Abel é uma coisa, ele é diferente de todos os outros times do Campeonato Brasileiro. Ele joga qualquer partida efetivamente, ele não joga blasé contra o Sport, contra o Juventude, contra o Ceará, mas ele não se prepara bem para confrontos diretos. Tem sido assim. O Flamengo é diferente, o Cruzeiro é diferente, todos são diferentes, né? E o Palmeiras tem essa situação de, não é uma coisa qualquer, 10 partidas, uma vitória. 10 partidas, uma vitória contra os principais. Uma vitória em 10 jogos. E aí significa, em relação ao Flamengo, simplesmente 6 pontos para o Flamengo, 0 para o Palmeiras. Isso pode fazer a diferença na parte final. É isso que a gente está falando. E é interessante a gente ver essa mudança de humor dos dois lados de acordo com resultados. Mas eu entendi que todos os resultados recentes do Flamengo foram normais, inclusive o empate com o São Paulo na Vila Belmiro. Não foi um mau resultado. Ainda mais... Fortaleza foi, vai. Não, então aquilo, né? Aquilo foi uma aberração, um erro estratégico absurdo, que está até agora na conta do Felipe Luiz, que não só custaram 3 pontos, mas condição física de jogadores, lesões. Aquilo foi um absurdo, mas foi um erro estratégico, né? E acho que o Flamengo pode se recuperar nessa circunstância toda. E segunda-feira que vem nós estamos falando de outra situação, um líder novo faltando poucas rodadas para acabar, né? Então, eu acho que essa fotografia, ela lembra um pouco o campeonato do ano passado, quando o Palmeiras estava emparelhado com o Botafogo. O time desse ano do Palmeiras é muito melhor que o do ano passado. Sobretudo em termos ofensivos, mas ele tem uma coisa diferente também, que estava muito presente em Mirassol. Ele é um time mais vulnerável. É um time mais vulnerável. É um time que tem muito recurso técnico do meio para frente, tem uma dupla, tem o Vitor Roque encantado e tudo mais, mas é um time, não é o Carlos Miguel só. O Palmeiras toma gol de tudo quanto é jeito, muitas vezes. E é muitas vezes alvejado. Pode ser o Carlos Miguel ou o Everton. Então tomou gol de lateral, tomou gol do Gabriel no começo, vários jogos o goleiro tem que trabalhar. Então essa é uma característica deste time do Palmeiras que é gostoso de ver jogar. Ontem foi legal o jogo também, né? É o time do consumo externo agora. E acho que essa situação, da falência em relação ao G6, ela não é decisiva, mas ela pode custar o campeonato de novo, como custou o ano passado, né? Então é uma farpa na mão do Abel, e em alguns jogos a gente elogiou tanto, que é difícil a gente imaginar que ele possa ser tão estratégico como foi contra a LDU, mas lembrando como é que foi a estratégia do primeiro jogo. Uhum. A LDU da volta a gente bateu palma. A estratégia contra o River no Monumental, a gente bateu palma. Na volta não foi tão assim no primeiro tempo. Então é uma circunstância que o Abel tem que mergulhar, porque tem, talvez não agora, mas para o jogo do Flamengo, da Libertadores, e para coisas futuras. Tem jogos que você precisa se preparar de uma forma diferente. O Mirassol, Tironi,
sensacional. O Guaná, estou com o Juca, o melhor técnico do campeonato. Mas o Abel viu o Mirassol jogar contra o Botafogo e o Fluminense? Como é que o Botafogo e o Fluminense jogaram contra o Mirassol? Que o Mirassol passou zerado, sem chutar no gol praticamente, nos 2 jogos. Né? O Fluminense não joga nada. O Mirassol não deu um chute no gol do Fluminense. Foi 1-0, um gol meio... Mas o Fluminense jogou bem. E foi na quinta-feira, quando o Palmeiras jogava contra o Santos. Então o Mirassol não vinha de 2 atuações brilhantes, não. Inclusive contra o Botafogo, em casa, ele poderia ter perdido a invencibilidade. Mas eu me assustei com o primeiro tempo do Palmeiras, como o Danilo. Me assustei mesmo. Parecia um time despreparado, não como contra a LDU, mas olha, despreparado, desmobilizado, não, sem saber que aquilo lá era parte de final de campeonato. Então, agora, eu acho que cabeça a cabeça, só no número de vitórias a favor do Palmeiras, é bem possível que a gente tenha uma outra discussão na segunda que vem, porque o jogo do Flamengo é mais fácil que o jogo do Palmeiras na data FIFA. Imagina o brasileiro fosse que nem o italiano, que quando empata vai para um outro jogo. Exatamente. Deveria ser legal. Vai ter 2 Palmeiras e Flamengo em sequência. Mauro, e aí? Ontem, o Palmeiras tomou gol de lateral, um negócio estranho, né? Eu acho que o ponto... Assim, o Palmeiras tem mais vitórias porque tem mais derrotas, né? Sim. É isso. O time que perde mais que o Flamengo. E perde mais por conta de atuações assim. E acho que é um momento até importante as pessoas... Eu falei isso outro dia... O pessoal se empolga com uma atuação ou 2 de um goleiro, aí já descarta o outro, né? Acho que descartar o Everton quando ele tiver em condições por conta do Carlos Miguel é uma coisa muito inteligente. Porque um é um goleiro que está tentando construir uma história no clube e o outro tem história. E não foi só desse jogo. O jogo contra o Santos estava 0-0, saiu mal do gol. O Vitor Hugo deu uma bicicleta e a bola não entrou porque o Gustavo Gomes salvou em cima da linha. Um goleiro da altura dele, aquela bola que ele sai do gol, a bola é dele. E ele manteve a bola viva ali, tanto que o jogador do Santos consegue finalizar. E o zagueiro evita o que seria o gol do 1-0, seria 1-0 o Santos ali. E ontem, de fato, ele foi mal, mas assim, esse time do Palmeiras, ele é de fato mais vulnerável. Isso aí, só olhar as estatísticas, a quantidade de finalizações que ele sofre é muito maior do que em outros times que o Palmeiras teve com a atual comissão técnica, né, dos últimos anos. Porque é um time que tem um elenco formado de outra maneira, com características diferentes dos jogadores. Então, um time que tenta jogar mais com a bola, tenta jogar mais ofensivamente e não encontrou esse equilíbrio entre um jogo de posse mais agressivo com uma defesa mais sólida, mais segura. Ela é mais exposta, então os adversários finalizam mais, levam mais perigo e aí o time perde mais jogos também. Acho que a coisa passa por aí. Ontem foi assim. Eu queria também registrar também, rapidamente, sem querer me alongar na questão da arbitragem, o Flávio Rodrigues. Assim, a falta de critério. Falta que ele marcou no Carlos Miguel, falta que ele não marcou no Walter. Ou é ou não é. Não dá para... Uma hora é, uma hora não é. Os lances são muito parecidos. Ele marcou uma falta no goleiro do Palmeiras, não marcou falta no goleiro do Mirassol. Ou é ou não é. Se ele acha que aquilo não é falta, ok. O goleiro saiu, se chocou, é do jogo, beleza. Mas ele não pode cada hora ter um critério. E aí depois ele marcou uma falta que não houve no Vitor Roque, que ele se jogou. O Vitor Roque é um excelente jogador, grande. O gol foi espetacular, mas como é piscineiro. O que ele fez contra o São Paulo no Paulista, ele continua fazendo. Se joga, não houve nada. Árbitro, Flávio Rodrigues. Bate a falta o Andréas e o Walter defendeu lá no último andar. Um lance desse que pode decidir. É insuportável ver a falta de critério desses caras. Não dá. É inevitável, você tem que falar de alguma maneira. Falei aqui que sábado o São Paulo foi prejudicado, ontem o Internacional também foi prejudicado, né, no jogo com o Bahia. Então tem esse senão, esse pequeno senão. Agora... o Arnaldo falou, concordo, assim, vai jogar contra o Mirassol fora, você vai ter que se preparar de uma outra forma, vai encontrar uma maneira de neutralizar esse adversário e vencê-lo. Porque por mais que o Mirassol não tenha sido derrotado, cara, nenhum time é invencível, não existe isso. Vai valer para o Flamengo na última rodada, vai jogar com o Mirassol lá dentro. Perfeito. E talvez tenha que vencer. O Flamengo pode chegar, por exemplo, 1 ponto na frente, tem que ganhar do Mirassol para ser campeão. Vai ter que capinar sentado, vai ter que dar um jeito, tem que ganhar o jogo. Na marra. Não importa. Último jogo, você vence e você é campeão. Mas o Mirassol não perdeu. Amigo, se vira, dá seu jeito. Problema dos jogadores, o investimento que tem o Palmeiras, o investimento que tem o Flamengo, sabe? Acho que assim, uma derrota dessa, atuação dessa, é um negócio sério realmente, especialmente no primeiro tempo, quando o Carlos Miguel falhou, é verdade, durante o jogo, mas ele fez defesas importantes, o que evidencia essa vulnerabilidade do time do Palmeiras. Porque tem isso, a gente tem que lembrar desse detalhe. Os elogios ao Guanais, ao time do Mirassol, ok, beleza, ótimo. Mas o investimento que tem o Palmeiras, o investimento que tem o Flamengo, você tem que apresentar mais. E no confronto desse, você tem que estar à mesa também. Você
É muito cômodo, não. Mirassol é muito bom e tal, então tem um timaço, tem um investimento de zilhões, mas eu não sou capaz de vencer essa equipe. Pelo contrário, eu perco com gols lateral, eu perco sei lá como, né? E pode ser, de fato, o fio da balança. E acho também que a rodada, ela dá digamos assim, um choque de realidade no pessoal que fica o tempo todo tentando adivinhar as coisas como você. Né? Prever o que vai acontecer e tal. É muito insuportável essa coisa de toda hora querer adivinhar. É querer saber o final do filme antes de entrar no cinema. Aí, ó, tá né? Então isso é muito bom para você parar com essa chatice de querer adivinhar. Vamos curtir o campeonato, cada rodada, discutir os jogos, né? Para de querer adivinhar. O que você ia falar? Fala. Não, Trajano vai bater em você agora. Elogiou a enquete. Não, eu vou propor uma outra enquete, já que a enquete da semana passada está sendo destroçada, muito bem, tem que ser destroçada mesmo. Uma outra enquete que é o seguinte, tem a ver com o que o Juca falou. O Mirassol é um time sem estrelas, vírgula. E o Reinaldo? Que jogador, hein? Então a enquete seria o seguinte, quem é o craque no Campeonato Brasileiro até então? Vitor Roque, Arrascaeta ou Reinaldo, o rei? Isso, boa. Outra coisa. Zé, Analisando... Zé, você viu que o Abel Ferreira falou do Reinaldo? Jogador com 35, 37 anos, camisa leve, tá aí, ó. Foi dispensado do São Paulo, do Grêmio, camisa leve, tá matando a pau. Eu quero ver o seguinte, pode colocar na tela aí os adversários de Palmeiras e Flamengo? Podemos. Que é o seguinte, o campeão, quem vai decidir, é só para Palmeiras e Flamengo. Quem vai decidir o campeonato são Fluminense, que vai pegar os dois, Ceará jogando em casa a última rodada com o Palmeiras e o Mirassol, já citado aí pelo Mauro, jogando em casa na última rodada com o Flamengo. E o Galo? Tem o Galo. E o Galo? Tem o Galo. Mas o Galo, eu ainda faço uma observação em cima da Sul-Americana. Eu acho que ele está visando, ela está melhorando e tal. Mas a rodada final, com o Ceará jogando em casa, no Castelão, e o Mirassol jogando lá em Mirassol, um contra o Flamengo, outro contra o Palmeiras, são jogos que nós vamos ficar, né, uma expectativa imensa, porque são jogos que vão decidir. E o Fluminense pega em casa ou fora esses adversários? Fluminense clássico contra o Flamengo como mandante e pega o Palmeiras fora, pega o Palmeiras no Allianz. Porque o Fluminense tem se destacado por jogar em casa, né? Em casa não consegue perder. Mas olhando essa tabela aí, tem muita água para correr debaixo da ponte, o que justifica, mais uma vez, a paulada da que levou a enquete da semana passada.